Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a potência em circuitos de corrente alternada. Como se comporta, como que é dissipada a energia, como ela é transferida em sistemas de corrente alternada. Nós vamos analisar inicialmente um sistema de corrente alternada só com uma resistência, depois só com indutor, depois só com capacitor e depois um circuito genérico que pode ser composto por esses três elementos juntos, certo? Então vamos agora para o nosso quadro. Bom, inicialmente a gente vai pensar que a potência instantânea do meu sistema, a potência que está aqui dentro desse retângulo preto, né, vai ser dado pela tensão naquele instante vezes a corrente naquele instante, certo? Então, a potência instantânea vai ser a corrente naquele instante vezes a tensão naquele instante. Que vejo que muitas vezes na prática não é o que nós queremos. Né? Na prática, o que nós queremos? Nós queremos uma potência média. Então, a gente não basta calcular qual é a potência instantânea, e sim nós vamos calcular agora uma potência média. Nós vamos considerar que a nossa corrente é dada por esta equação que eu estou marcando aqui, que é a corrente máxima do meu circuito vezes cosseno a frequência angular vezes o tempo, certo? Bom, então a nossa ideia agora é o que? Nós vamos separar esse sistema individualmente. Então, primeiro agora nós vamos ver como que é a potência no circuito unicamente resistivo. Né? Qual que é a potência média nesse circuito? Depois, um circuito com somente um indutor, né? Puramente indutivo. E depois, um circuito somente com capacitor, puramente capacitivo. Tá? Então, vamos por um sistema com um único resistor. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, ou relembrar, né? Porque a gente já viu isso nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, que qual que é a característica de um sistema que ele é puramente resistivo, tá? A característica, a primeira é a característica isso aqui, né? A corrente instantânea e a tensão instantânea sempre vão estar em fase. O fato de sempre estar em fase vai implicar nessa outro tópico aqui, que a potência instantânea sempre vai ser o quê? Positiva, né? A potência instantânea sempre vai ser positiva. Logo, a energia é fornecida sempre para o resistor, certo? A energia ela está sendo somente num sentido. Depois, quando for para o indutor e o capacitor, essa frase em rosa vai fazer mais sentido, tá? Então eu peguei um software de gráfico e plotei essas três funções. Então o que a gente pode ver aqui? Em vermelho, vou pegar essa caneta aqui não ajuda, vou pegar a preta que vai aparecer melhor ali no branco, né? Então deixa eu pegar aqui. Então, primeiro, em vermelho nós temos quem? A função corrente no tempo. Em preto, nós temos quem? A função tensão no resistor no tempo. Em azul, nós temos a potência que está indo para o resistor. Que a gente, se vocês lembrarem um pouquinho de física 3, né, essa potência, essa energia, ela está sendo dissipada no resistor. Ela não tem mais como voltar para o teu circuito. Tá? Então, observe que sempre está em fase, né? Eu começo a decair o valor da minha corrente, a minha tensão começa a decair, né? No mesmo ponto aqui, ó. Eu chego no máximo da minha tensão, eu estou no máximo da minha corrente. Então veja, quando eu estou ele instantaneamente negativo, nós temos os dois negativos. E aí, quando você multiplica dois termos negativos, nós temos um termo positivo, certo? Então repare que essa potência no resistor sempre vai ser positiva e ela vai ter essa cara aqui da curva em azul. Né? Eu simplesmente, vocês podem testar isso, podem fazer depois como aprendizado, que é o que? Eu fiz um gráfico do tempo, coloquei uma equação da corrente sendo
um valor de corrente máximo vezes cosseno de ômega t e só mudei a amplitude para minha tensão, tá? E aí coloquei um multiplicando o outro e deram essas três curvas, tá? Eu não coloquei um eixo y aqui porque o eixo ele representa a três. Aqui nós vemos um eixo só, mas são três eixos, né? Um eixo para a tensão, um eixo para a corrente, um eixo para a potência, certo? Bom, então agora, qual que vai ser, se nós agora apagarmos tudo que eu risquei aqui, vamos ver se não vai acabar apagando a figura, né? Então, vamos cuidar aqui, vamos ver. Beleza? Então agora, o que a gente vai querer? A gente vai querer agora qual é a potência média, né? A potência média, ela vai dar alguma coisa, né? Até vamos pegar, vamos aproveitar, vamos fazer em azul, só porque a gente não... Aí estamos na potência média, vou pegar esse azul aqui, né? Então a potência média, ela vai dar alguma coisa aqui ou mais para baixo, né? Mas ela vai dar um valor diferente de zero e vai dar um valor positivo. Quando a gente faz a conta, o que nós temos que saber? Então, voltando, né? A nossa potência instantânea. A nossa potência instantânea dada pela corrente instantânea. Opa. A nossa potência instantânea é dada pela nossa corrente instantânea vezes a tensão instantânea. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós temos que a potência instantânea vai ser dada pelo valor da corrente máxima, amplitude máxima, a amplitude da função corrente, a tensão máxima no resistor, que é a amplitude da função tensão, cosseno ao quadrado de ômega t. Então, a nossa potência máxima vai ser a média dessa função no tempo. Né? Eu vou fazer uma soma disso tudo durante um período e vou dividir pelo período. Veja, nós já fizemos a conta da média no tempo, do cosseno ao quadrado, através de integral. Agora eu quero mostrar uma outra técnica que também é bem legal de entender, para ter algo um pouquinho diferente, tá? Então vejam, que a potência média, ela pode ser escrita, vejo que a média de algo constante no tempo é o próprio valor dessa grandeza. Né? Então aqui nós temos I, V, e ficamos somente com a média no tempo, né? Esse símbolo aqui é que eu estou tomando a média no tempo dessa função aqui. Então vejam, olhem só. Se nós pensarmos, lembrarmos que nós temos aquela relação trigonométrica que é dada por está um pouco com lag, né? Que é dada por cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Quando eu faço a média temporal disso daqui, o que eu vou ter? A média do cosseno ao quadrado de θ mais... Opa, vamos colocar um ômega t, né? Tem que colocar aqui, se eu vou pegar a média temporal, ômega t, né? Vamos colocar o cosseno dependendo do tempo, né? Mais, né? A média seno ao quadrado de ômega t. Tudo isso continua sendo 1, porque 1 é uma constante, certo? Mas observem que, se nós lembrarmos da função, podemos até olhar no gráfico que já temos aqui, né? Se nós olharmos a função cosseno e tirarmos ela ao quadrado, né? O que vai acontecer? Né? Você vai elevar ao quadrado isso aqui, vai deixar positivo a parte de baixo que eu estou circulando, né? Quando você tira uma média, vai dar um certo valor. Perfeito? Agora imagine, se nós tivéssemos a função seno, ela seria um espelho, mais ou menos. Não é um espelho, a palavra não é espelho, mas ela seria o complementar do seno ali ao quadrado, né? Ou seja, quando eu tenho o máximo do cosseno, eu teria o mínimo do seno. Quando eu tenho
o mínimo do cosseno, eu tenho o máximo, o zero do cosseno, eu tenho o máximo, o mínimo módulo, né? Quando eu tenho zero, vamos de novo. Quando eu tenho zero do seno, eu tenho o valor máximo do cosseno ou mínimo, né? O mais negativo ou o menos. Tem amplitude, certo? Quando eu tenho o zero no cosseno, eu tenho a amplitude do seno. Mas reparem que quando eu elevar ao quadrado, essas montanhazinhas, entre aspas, elas vão estar em fases diferentes, em posições no tempo diferentes. Só que a média delas vai ser igual. Concordam? É? Eu vou tentar rabiscar aqui para tentar deixar mais claro. Então, se eu tenho aqui a função cosseno, eu vou ter a seno, ela vai estar aqui, né? Opa. Vai estar aqui, né? Mais ou menos assim, né? Pra vocês entenderem. Então, quando eu fizer o quadrado, a gente vai ter as mesmas montanhas, todas positivas, porém elas só não vão estar uma em cima da outra. Vai estar uma, daí entre duas montanhas de cosseno ao quadrado, eu vou ter uma montanha de seno ao quadrado e assim por diante. Mas se você pegar a média vai ser igual, tá? Então, o que isso quer dizer? Se nós voltarmos para cá, para nossas contas aqui, isso que eu estou falando para vocês simplesmente é que a média no tempo de um cosseno ao quadrado de ômega t vai ser igual à média no tempo do seno quadrado de ômega t, certo? E se nós temos essa igualdade aqui, o que nós vamos ter? Substituindo, por exemplo, aqui cosseno de ômega t, a gente vai ter que a média no tempo do cosseno ao quadrado de ômega t vai ser igual a 1 meio. Né? Por que 1 meio? Porque se a média no tempo de seno ao quadrado de ômega t é igual à média no tempo de cosseno ao quadrado de ômega t, aqui nós temos duas vezes cosseno ao quadrado, a média do cosseno ao quadrado de ômega t, tudo isso igual a 1. Então, a média no tempo de cosseno quadrado de ômega t vai ser igual a 1 meio, certo? Então, vejam que a nossa potência média ela vai poder ser escrita como a corrente máxima vezes a tensão máxima dividido por 2. Agora, se vocês lembrarem dos nossos vídeos anteriores, a gente fez uma definição lá, lembra? Tipo, quem que é a tensão 220 volts? É a tensão amplitude máxima? A gente viu não, que o valor 220 volts ou 110 volts de tensão representa o valor eficaz, né? O valor quadrático médio, que era o que? Era o valor máximo da amplitude máxima dividido por raiz de 2. Então, observem que a gente pode escrever aqui, ó. Podemos escrever aqui de uma maneira do que a gente está falando aqui. Né? A potência média ela pode ser escrita como I raiz de 2, que multiplica a tensão raiz de 2. Né? Ou seja, a nossa potência média pode ser escrita como o I quadrático médio, ou o I eficaz, que multiplica a tensão quadrática média, ou a tensão eficaz. Certo? Tudo bem? Então, reparem que a gente pode chegar também a algumas outras conclusões. Por exemplo, quem que vale... Deixa eu só... Esse aqui ficou sozinho aqui, né? Para depois, não tem problema. Quem que vale... Como a gente pode escrever, por exemplo, o nosso V quadrático médio, né? A gente pode escrever aqui o V quadrático médio é o I quadrático médio vezes a resistência. Então, a gente também pode escrever que a nossa potência média também pode ser escrito como o I eficaz ao quadrado
multiplicando a resistência. Ou então, também podemos escrever como sendo a potência média, como sendo, o que nós vamos substituir agora 1 sobre o R, vai ser o V quadrático médio ao quadrado dividido por R. Certo? Isto lembra muito o que vocês tinham lá no resistor, lá em física 3, por exemplo, uma corrente contínua. Só que vejam, aquela era a potência dissipada no resistor, por exemplo. Aqui a gente não está falando da potência instantânea, nós estamos falando de uma potência média ao longo de um longo tempo, ao longo de um período completo, né? Um período completo, nós temos uma potência dissipada igual a I quadrado, I eficaz ao quadrado vezes R, ou I eficaz vezes a tensão eficaz, né? A corrente eficaz vezes a tensão eficaz, certo? Bom, vamos agora então para o indutor, tá? Então, qual é a potência no indutor? Bom, quando a gente fala de indutor, nós precisamos relembrar, e se vocês não lembram, vocês voltem nos vídeos anteriores, nós falamos mais sobre isso, ou então me inscrevam e a gente tira qualquer dúvida que tem em relação a esta parte. Mas quando a gente fala de indutor, e nós estamos considerando que a corrente no nosso circuito é dada pelo I cosseno de ômega t, a gente tem que lembrar que, no caso de um sistema puramente indutivo, a tensão ela está adiantada a 90 graus em relação à corrente. Lembra do diagrama de fasores? Qualquer coisa, revisa um diagrama de fasores, tá? Então, o que nós temos aqui, a tensão vai ser dada pela tensão máxima, cosseno de ômega t, mais 90 graus, né? Π sobre 2. Eu fiz a mesma coisa aqui anteriormente, peguei agora aquele gráfico, a corrente continua sendo a mesma, e agora eu coloquei esta equação aqui, eu botei lá no meu gráfico, que deu a equação em vermelho. Então a gente sabe que tem que pegar uma outra cor para ficar melhor. Vamos pegar o preto aqui que fica melhor, né? Então o que nós temos? Aqui em azul nós temos a corrente, em vermelho nós temos a tensão no indutor. Então reparem o seguinte, observem que quando a tensão ela parte aqui do seu mínimo negativo, valor máximo negativo, né, o mínimo, depois de um tempo a corrente parte do seu mínimo negativo, né? Claro, porque a gente sabe que a nossa tensão ela está adiantada 1/4 de ciclo, π sobre 2, em relação à corrente. Então, observe, claro que se nós pegarmos esta região aqui, ó, essa região aqui, não gostei do jeito que eu risquei, que parece que eu estou tirando a área. Eu não quero tirar a área não, tá? Se nós pegarmos a curva até este ponto aqui, ó, a curva vermelha e a curva azul e a curva vermelha, veja, a curva azul ela é positiva durante todo esse tempo aqui. A curva vermelha é negativa durante todo esse intervalo de tempo aqui. Quando eu multiplico uma pela outra, vai nos dar o que? Uma potência negativa. Já neste período, nesse intervalo de tempo daqui até aqui, nós vamos ter o quê? A nossa corrente instantânea ela é negativa e a nossa tensão instantânea também é negativa. Então, vai gerar uma potência positiva. Nós vamos ter momentos e isso vai se alternando, então observem que nós vamos ter potência negativa, potência positiva. Quando a gente tirar a média dessa curva aqui, dessa curva preta aqui, quando a gente tirar a média, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 0. Né? Se nós pegarmos e olharmos tudo que tem para cima e tudo que tem para baixo, no ciclo é igual. Então a média vai dar 0. Ou seja, não há potência sendo perdida, dissipada do circuito. O que há é o seguinte, quando a potência é positiva, o teu sistema está entregando
energia para o teu indutor. O que está gerando o que lá no teu indutor? Campo magnético. Quando a potência é negativa, quem está entregando energia para o sistema, ou restituindo o seu sistema, é o indutor, né? Ele está perdendo ele está deixando de ter campo magnético, né? E está entregando, devolvendo essa energia para o teu sistema. Então a potência média ela é zero, porque tudo que o indutor recebe de energia, ele devolve para o teu circuito, tá? Então aqui eu escrevi um resumo, né? Então a energia ela está sendo fornecida para criar campo magnético e aí depois o indutor ele restitui a energia para a tua fonte, tá? Então que a potência positiva o sistema está entregando, né? A fonte está criando o campo magnético no teu indutor e aí depois esse campo ele vai se desfazendo e ele vai devolvendo a energia para o teu sistema. Bom, vamos ver então o que acontece num capacitor, tá? Um sistema puramente capacitivo. Da mesma forma, né? Nós continuamos com essa mesma função para a corrente. Então agora a nossa tensão, o que é? Opa, aqui está errado, né? Não é um mais, aqui é um menos, né? O que acontece agora quando a tensão no capacitor em relação à corrente? Agora ele está atrasado em relação à corrente. Então o que a gente vê aqui? A corrente está em azul, a tensão está em vermelho. Nós pegarmos este ponto aqui, ó, observe que a corrente ela começa a entrar no valor negativo dela só um quarto de ciclo depois a tensão começa a entrar para o lado negativo dela, né? Então a tensão agora está atrasada 90 graus em relação à corrente. E da mesma forma que nós tínhamos para o indutor, nós vamos ter momento, olha só, que a corrente e a tensão são positivas, vai ter uma potência positiva. No momento que a tensão é positiva e a corrente é negativa, nós vamos ter uma potência negativa. E assim por diante. Então, na média, de novo, a nossa potência vai ser quanto? Zero. Vai ser zero, tá? Vejam, quando a potência é positiva, o que está acontecendo? O nosso capacitor ele está recebendo energia, ele está carregando, carregando. Quando a potência é negativa, o que está acontecendo? O capacitor ele está restituindo a energia para o sistema, ou seja, ele está descarregando e devolvendo toda aquela energia que ele recebeu. Então a potência média é zero, não há energia dissipada. E isso que nós vimos agora do indutor e do capacitor não deveria ser muito surpresa. Por que não deveria ser muita surpresa? Porque a gente viu nos primeiros vídeos sobre o circuito LC, um circuito que tem somente um indutor e um capacitor. E o que acontecia quando você carregava o teu capacitor e deixava só o indutor e o capacitor no mesmo circuito? Eles ficavam oscilando infinitamente, né? Se não houvesse nenhuma perda e tal. Você tem que colocar uma resistência lá para ter perda, certo? Então é a mesma coisa aqui. Tudo bem? Então, resumindo o que eu falei, né? A energia, quando a potência é positiva, a energia que está sendo fornecida é para carregar o capacitor. E quando a potência é negativa, o capacitor está descarregando, né? E assim, restituindo a energia para a fonte, certo? Bom, para a gente agora finalizar, assim, caminhar para finalizar esta aula, agora o que acontece no circuito de corrente alternada genérico? O que acontece agora se eu não sei o que eu tenho nele? Se eu tenho um capacitor, se eu tenho um indutor, se eu tenho um resistor, como que eu posso fazer esta conta, certo? Então, o que nós temos, relembrando também, né? As aulas anteriores a gente já tratou tudo isso, mas relembrando, o que nós vamos ter? A nossa corrente continua sendo dada por essa função, e agora a nossa tensão da fonte vai ser dada pela tensão máxima, ômega-t e mais esta constante de fase, né? Essa constante de fase vai depender o quê? Vai depender se eu tenho um circuito mais indutivo, mais capacitivo, um circuito resistivo, né? Essa constante de fase, por exemplo, se
o meu sistema ele é puramente indutivo, essa constante de fase é π sobre 2. Se ele é totalmente resistivo, quanto que vale? 0. Se ele for capacitivo, menos π sobre 2. Certo? Vejam, aqui eu plotei também os três gráficos. Então, o que nós temos? Nós temos o gráfico em azul, é o gráfico da corrente no tempo. O gráfico em vermelho é da tensão no tempo. E o gráfico em preto é da potência no tempo, né? Potência instantânea. Vejam, agora eu coloquei lá um φ qualquer. Se não me falha a memória, eu optei por um φ π sobre 4. Certo? Então, reparem que eu vou ter um certo momento aqui que a potência ela é negativa. Mas, vejam, nesse intervalo de tempo, a potência positiva aqui, ela é muito maior que essa parte aqui, né? Depois, eu vou lá, olha isso aqui, negativo aqui, positivo. Ou seja, aqui a gente já sabe que a potência média, ela vai ser diferente de zero. Então, né, mesmo tendo parte negativa. Então, agora a gente vai ter que calcular. Não dá para só olhar pelo gráfico. Então, para a gente fazer esta conta, nós vamos partir lá do princípio. O que nós temos? Que a potência é dada pela corrente vezes a tensão. Bom, então vamos substituir nossos termos. Eu só quero pegar outra cor. Não sei porque hoje ele está assim. Vamos pegar aqui o branco, né? Então, aqui quando a gente substitui, já vai ter, olha, potência, a corrente é dada por quê? I cosseno de ômega t, que multiplica V cosseno de ômega t mais φ, né? Para a gente conseguir resolver essa multiplicação, vamos ter que abrir o nosso cosseno de ômega t mais φ. Isso aí, se vocês lembrarem, vai ser cosseno de ômega t, que multiplica cosseno de φ, menos seno de ômega t, que multiplica seno de φ. Certo? Então, gente, por que não está mudando essa cor? Eu vou depois fazer de outra maneira, tá? Para ser mais rápido. Então, o que nós vamos ter? A potência, ela vai ser dada IV, certo? Que multiplica este aqui, multiplicando esse aqui, nós vamos ter cosseno ao quadrado de ômega t, cosseno de φ, certo? E isto foi. Agora, mais não, né? Menos este daqui, multiplicando agora este daqui, que vai dar o quê? Cosseno de ômega t, seno de ômega t, seno de φ. Certo? Então, vamos lá. Agora, a gente também tem que lembrar uma propriedadezinha que diz o seguinte, olha só. Se nós temos seno de ômega t mais ômega t, isso aqui nos dá o quê? Seno de ômega t, que multiplica cosseno de ômega t, mais cosseno de ômega t, que multiplica seno de ômega t. Opa! Este valor aqui é seno de 2 ômega t. Isto aqui, olha, este é igual a esse, né? Então, assim, 2 vezes seno de ômega t, cosseno de ômega t. Finalizando, né, o que nós temos? Que seno de ômega t, cosseno de ômega t, isto aqui vai ser igual a 1/2
de seno de 2 ômega t. E aí nós vamos substituir este termo aqui onde eu fiz essa flecha aqui, certo? Vamos colocar uma outra cor. Gente, é a primeira vez que ele está engasgando aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor na mão daí, quer ver? Vou fazer assim, então, reescrevendo tudo isso aqui, nós vamos ter IV cosseno ao quadrado de ômega t cosseno de φ menos 1/2 de seno de 2 ômega t seno de φ. Certo? E aqui nos falta este parênteses aqui para o primeiro. Vamos só aqui, vamos dar uma... Vou deixar isso aqui em branco, né? Em branco, no caso, na cor branca. Tudo bem? Mas vejam, de novo, não nos interessa a potência instantânea, né? A potência instantânea ela não diz muito para nós. Nos interessa mais quem é a potência média. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos tirar a média no tempo. Então, quando a gente vai fazer a média, então a potência média vai ser igual, veja, este valor é constante, este valor é constante. Então, quando eu tiro a média, eles mantêm o mesmo. Vai ser IV. Este valor também é constante. Cosseno de φ, a média no tempo, do cosseno ao quadrado de ômega t, menos 1/2 constante, seno de φ constante, seno, a média no tempo, seno de 2 ômega t de φ, certo? Agora reparem que alguns desses valores nós já calculamos, né? Então, por exemplo, qual que é a média do cosseno ao quadrado? A gente acabou de ver lá em cima, né? É 1/2 a média no tempo. Qual que é a média no tempo de uma função seno? Ou de uma função cosseno? Certo? Qual que é a média? É o próprio valor de 0, né? Esse 2 aqui, digamos que o teu ômega era 2.000. Se ele virar 4.000, né? Esse 2 aqui ele não muda nada. Você vai continuar tendo uma distribuição positiva e negativa de maneira igual. Então, você tira a média, ela é quanto? É 0. Então, repare que a potência média ela vai dar por IV sobre 2 cosseno de φ. Que deu muito parecido com o nosso circuito resistivo, mas tem um termo diferente. Qual é esse termo? Cosseno de φ, que a gente chama de fator de potência, tá? Então, observem que aqui já é o que terminou, né? Então, aqui nós temos a potência média. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos fazer uma pequena discussão aqui. Aí nós terminamos. Então, a potência média, num sistema genérico, que eu não sei se é um sistema indutivo, capacitivo, resistivo, né? Eu não sei quantos capacitores eu tenho, quantos resistores, né? A gente vai chegar que a potência média ela é dada por 1/2 da amplitude da tensão vezes a amplitude da corrente cosseno de φ. Onde esse cosseno de φ é o nosso fator de potência. Eu achei que ele tinha escrito em algum lugar, mas não está. Então, vou escrever aqui. Né? Então, cosseno de φ é o nosso fator de potência. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nós também podemos escrever em relação aos valores eficazes, né? O valor da tensão eficaz, corrente eficaz, né? Porque é a tensão máxima dividido por raiz de 2, etc.
Já vimos? Então, o que acontece quando φ igual a zero? Quando φ igual a zero, nós vamos ter uma potência média, simplesmente, o que a gente viu lá no sistema resistivo, né? A tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Já se φ for π, mais π sobre 2, ou menos π sobre 2, ou mais 90 ou menos 90, cosseno desses valores vai ser zero e a potência média é zero. Então, vejam, a gente relembrando um diagrama de fasores aqui, tá? Então, eu mostro aqui um diagrama de fasor. Nós vamos ter a corrente aqui nesse sentido, certo? E a tensão, ela vai estar defasada da corrente um certo valor φ. Quando eu faço aqui a projeção aqui da tensão em relação ao fasor da corrente, a gente encontra o valor V cosseno de φ, certo? E aí, o que isso quer dizer? O que a gente sabe? Quem que está em fase com a corrente? É o resistor, né? A tensão no resistor. Então, observe que este valor aqui da potência média, no final das contas, ela está mostrando qual é a potência média dissipada no teu resistor. Então, reparem que o teu circuito agora é mais complexo, com indutor, capacitor e resistor, a potência está indo para o indutor, a potência está indo para o capacitor, ela está indo para o resistor, mas o único lugar que ela está indo e não está mais voltando para o teu sistema é no resistor. Porque no capacitor ela está indo e está promovendo a criação do campo magnético, está sendo usada para criar um campo magnético no indutor. Mas depois, quando esse campo magnético vai se perdendo, ele vai voltando essa energia, devolvendo. Essa energia vai sendo usada para carregar o capacitor, mas depois, quando o capacitor começar a descarregar, ela vai voltando para o teu sistema. Agora, a potência lá no resistor, essa não volta mais, essa é dissipada, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo... tá aqui, tinha escrito, né? Não lembrava. Então, se a gente pensar agora no circuito RLC, em série, quando a gente tinha um circuito RLC em série, o VR é exatamente esse cara aqui. Então, nós podemos escrever o VR sobre V, né, que é o cosseno de φ, né, o oposto pela hipotenusa, e R, quem que era o V do teu circuito? I vezes a impedância. Logo, nosso fator de potência pode ser escrito no sistema RLC como R dividido pela impedância. Né? Então, vejam que apesar que toda a potência ela é dissipada no resistor, então tem uma dependência com a resistência, só que quem vai fazer com que essa resistência, que essa energia seja mais ou menos dissipada, é a impedância do teu circuito. Né? Quando o teu circuito for puramente resistivo, ou mesmo que eu tenha capacitores e indutores, mas a reatância do indutivo e capacitivo for igual, e me resta só a resistência, o cosseno vai ser máximo, vai ser 1, o fator de potência vai ser máximo. Então, em equipamentos, se busca, né, equipamentos que precisam de potência, se busca que se tenha um máximo desse fator de potência próximo de 1. Eu vou até continuar aqui, só que eu vou colocar no quadro final, tá? E para a gente encerrar. Então, em alguns lugares, né, em fábricas, equipamentos que a gente tem, sempre se busca um fator de potência próximo de 1. Por quê? Porque isso, de maneira mais simples, você vai aproveitar melhor a corrente que chega. Né? Ou seja, para eu ter uma certa potência, se eu tiver um fator de potência muito baixo, isso vai me exigir uma corrente muito alta. Né? E lá nas linhas de distribuição, se eu tiver uma corrente muito alta, o que acontece? Eu vou ter uma perda grande por efeito Joule, e que não é o que você mais quer. Então você busca um fator de potência próximo de 1 para que você aproveite, entre aspas, né, o máximo possível dessa tua corrente. Você não precisa puxar uma corrente maior para ter aquela mesma potência. E aí o que acontece? Por que é importante saber disso? Porque você pode ter um caso que você analisa que o teu sistema ele é indutivo, certo? Se o teu sistema é indutivo, você quer deixar ele mais próximo, né? Você quer diminuir o teu
teu fio ali, né? E aí como que você faz? Vai lá e coloca um capacitor. Você pensa assim, putz, mas aí eu vou lá, boto mais um sistema, esse sistema vai consumir a minha energia e aí eu quero melhorar, mas eu vou... Não, veja, um capacitor, ele vai dissipar a energia do teu sistema? Não vai. E você consegue otimizar melhor o teu sistema. Certo, pessoal? Então, o próximo vídeo nós vamos falar da ressonância no circuito. Quando que acontece a ressonância no circuito agora RLC de corrente alternada. Tá certo? Até o próximo vídeo.